Que coisa diferente, que necessidades são estas e que desafios diferentes vêm sobre o nosso coração. Tantos são os desafios, tantas são as certezas e tantas são as incertezas. E é para isso que Deus nos convoca. Como é que podemos enfrentar os desafios de um novo tempo? O que a palavra de Deus pode nos ensinar sobre isso? Como podemos avançar diante desses desafios? Se você estiver com a sua Bíblia, eu queria convidá-lo a abri-la no livro de Josué. E fique com a Bíblia aberta, porque eu quero pensar alguns versículos do capítulo 1 até o capítulo 6. Um versículo aqui, outro acolá, para que a gente possa entender como Deus nos ajuda a atravessar e a enfrentar desafios. Desafios que vêm na medida em que a gente vai vivendo e o tempo vai chegando. Capítulo 1, verso 2. Começa esse livro assim: o meu servo Moisés está morto. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Você pode imaginar o desafio desse homem de Deus? Um líder cheio do Espírito Santo de Deus, chamado Moisés, havia morrido. Ele tinha recebido a incumbência de guiar o povo de Deus para a terra prometida. E esse líder, há 40 anos atrás, não conseguiu cumprir essa missão, apesar de todo o carisma, de todo o poder, de toda a unção de Deus. E agora está esse moço, já não tão moço, ouvindo Deus dizer: Moisés morreu, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão. Quantos eram os desafios para Josué? Ele tinha que entrar num novo mundo, literalmente, porque Canaã era um novo mundo, com culturas diferentes, costumes diferentes, terra diferente, jeito diferente, tudo diferente do que viver no deserto. Ele tinha que preparar uma organização diferente do povo, porque o povo estava preparado para andar em marcha no deserto, mas ele não sabia como se organizar em vilas, aldeias, cidades. Ele precisava iniciar um sistema de produção, porque o maná ia acabar quando ele pisasse naquela terra. Ele precisava reorganizar todas as coisas que estavam funcionando até então. Você pode entender o tamanho desse desafio? E o pior, lembram? Existiam gigantes naquela terra. Gigantes de carne e osso, homens altíssimos, de quase 3 metros de altura, que seriam os guerreiros contra eles. Mas existiam também gigantes de pedra, porque as cidades naquele tempo eram muradas, e eles tinham que resolver um problema muito sério: como é que escravos sem armas, sem bomba, sem canhão, sem avião, destrói muros? Josué nos ensina o que precisamos para vencer os desafios desse novo tempo. E eu queria tentar dar um vislumbre do que Deus fez na vida desse homem, porque é disso que você precisa para esse novo tempo. A primeira coisa que Deus ensinou Josué a fazer vai aparecer no capítulo 2, versículo 1, onde a Bíblia diz assim: do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. O primeiro passo de Josué foi espiar a terra, olhar bem o gigante de pedras, a cidade de Jericó. O que ele está nos ensinando, e que Deus está nos ensinando, é que para enfrentarmos os desafios deste novo tempo, nós temos que fazer uma análise crítica das nossas realidades. Esse é o primeiro passo. Quais são as minhas realidades? Precisamos conhecer bem os nossos desafios, precisamos entendê-los, dimensioná-los. Ao mesmo tempo, precisamos conhecer as nossas potencialidades. E apesar desta ser uma fase necessária, precisamos entender que ela não é a única,
Porque se ficarmos só nessa fase, poderemos decretar 40 anos de derrotas para a nossa vida, porque isso que aconteceu na geração passada. Eles foram lá e espiaram a terra, viram todas as coisas, tinham todos os detalhes, mas pararam aí e foram para o deserto 40 anos. Muitos de nós estamos fazendo assim com a vida. Estamos olhando a nossa realidade econômica, financeira, social, política, familiar. Nós temos todos os dados na mão, queremos saber que aquela escola é melhor para o nosso filho, precisamos disso, precisamos daquilo, mas paramos nisso. Se você tem feito isso, ainda bem, você deu o primeiro passo. Mas se você só tiver isso, eu quero dizer para você que você decretou 40 anos de deserto na tua vida. Porque você só sabe o tamanho do seu gigante. Como é que está o tamanho do seu gigante? Eu nem me pergunto, que eu vou ver segunda-feira quando eu olhar o extrato do banco. É assim? Ou talvez lá no coração doído você esteja dizendo assim: Deus, eu nem sei o tamanho do meu gigante, porque eu não sei onde estão os meus filhos agora. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas que eu mais amo. Como é que está? Mas esse é o primeiro passo. Porque quando fazemos isso, temos em detalhes as coisas que precisam ser vencidas. Mas ao mesmo tempo, esta análise nos ajuda a organizar a nossa vida, a entender quais são os instrumentos que Deus coloca à nossa disposição, e a ter uma percepção diferente da nossa realidade. Eu quero dizer para você que há alguma coisa da graça de Deus para você, para esse novo tempo. Você está fazendo contas? Graças a Deus, porque esse é o primeiro passo. Mas há alguma coisa da graça de Deus para você. Agora, quando eu faço isso como pastor de uma igreja, da primeira igreja batista de Curitiba, quando eu começo a olhar os desafios que a gente tem pela frente, as coisas que estão acontecendo na nossa realidade, e quando tento descobrir quais são os potenciais que Deus nos deu para esse momento, porque as coisas para enfrentarmos a batalha já estão nas nossas mãos, e os milagres Deus fará na medida da necessidade. Quando eu olho com esses olhos, eu descubro o seguinte: que o maior potencial que esta igreja tem é você. O maior potencial que esta igreja tem é aquela criança que está sentada ali. É aquele senhor de cabelos brancos que está lá no penúltimo banco. São os jovens que estão sentados aqui. Porque esses são os instrumentos de Deus para esse tempo e para agora. E que Deus já colocou aqui. Mas alguém vai dizer: olha, mas nós estamos com as mãos nuas, não tem nada. E eu pergunto para você: exército de escravo tem armas? Esse era o exército de Josué. Mas ali tinha um povo de Deus. E um povo que marchava pelas ordens de Deus. E esse era o potencial. Gente que cria, que confiava, que esperava e que andava com Deus. Eu quero ser um desses. Você precisa ser um desses. Você é a bênção que Deus colocou nesse mundo para esse tempo, para alguém. Você é o instrumento da graça de Deus colocado aqui neste exército, porque ele tem propósitos especiais. Além de todos os desafios de Deus para a sua vida, todos esses que você está contando, fazendo conta, Deus está dizendo: eu tenho um desafio maior. Eu quero transformar você num servo da minha graça, numa pessoa compromissada com Jesus, que anda debaixo da autoridade do Espírito Santo e que revela nessa terra o poder de Deus. É disso que esse novo tempo precisa, de gente como você que quer andar com Jesus de verdade.
Agora, sabe quais são os nossos maiores gigantes? Quando eu olho para essa história, eu descubro que o maior gigante não era um homem parecido com Golias, aquele que vai lutar com Davi anos à frente. Nem eram os muros da cidade de Jericó. Porque tanto para Golias como para Jericó, Deus tem estratégias maravilhosas, e Ele faz coisas do seu poder. Os nossos maiores gigantes são o medo, o desânimo, a apatia e a acomodação. Quando estes sentimentos são infiltrados dentro da nossa alma por um inimigo muito mais sutil do que a grandeza de um homem ou do que pedras, que é Satanás, nós nos amedrontamos, nos conformamos com o deserto, como se ele fosse o lugar da nossa existência. Os gigantes nunca foram os seus inimigos, porque para eles você tem a graça de Deus. O grande gigante está aqui na tua cabeça e no teu coração, quando você não consegue crer naquilo que o Senhor pode fazer na tua vida. E quando você não consegue se dispor a deixar Deus fazer o que Ele quer fazer através de você. Os gigantes eram sentimentos. Eu quero dizer uma coisa para o povo de Deus que está aqui. No plano de Deus, o seu lugar não é o deserto, nem a sua glória está no passado. Você está sendo convocado a alcançar a vitória no presente e a estender fronteiras para o futuro. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso, quando entra um novo ano, eu estou contente. Porque eu sei que Deus está me convocando para andar com Ele mais um tempo. E andar com Deus é andar na dimensão dos milagres de Deus nessa terra. A glória é o meu Senhor. Eu vou andar com Ele. E você? Agora, quando Josué levantou todos os seus dados, ele tinha um dilema para resolver. Senhor, qual é a estratégia? Como é que vamos enfrentar estas coisas? Qualquer técnico de planejamento poderia fazer a primeira parte. Talvez tentasse resolver o dilema da estratégia. Mas o que diferenciava Josué de um técnico em planejamento era a sua experiência com Deus. Por isso, o plano não era dele e a estratégia não vinha da sua cabeça. E ele se coloca diante das muralhas de Jericó em oração. E numa madrugada aparece um anjo do Senhor. E quando esse anjo do Senhor se aproxima, ele desembanha a sua espada e diz: quem é você? Você está contra nós ou a favor de nós? E ele diz: eu sou o comandante dos exércitos do Senhor. E esse homem de Deus se debruça em adoração. E diz: que bom que chegou um general, porque eu não presto para esse negócio. O general Josué se curva para ouvir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então Deus vai lhe dar uma estratégia esquisita. E lá no capítulo 6, a partir do verso 2, Deus vai dizer para ele assim: olha, Josué, eu vou entregar essa cidade nas suas mãos, e eu quero que você circunde essa cidade com o povo de Deus. E você vai fazer isso durante tantos dias, e no último dia você vai fazer isso 7 vezes, e na última vez, quando o povo gritar, essas muralhas vão cair. Eu não sei o que você pensa, mas eu fico imaginando um general dizendo: puxa vida, eu pensava que ele ia dizer que tinha uma arma diferente. Ou quem sabe ele podia me mostrar uma brecha na muralha. Mas que estratégia esquisita essa que veio do céu. Eu quero dizer para você que quando a gente enfrenta os gigantes desta vida, no poder do Espírito Santo, as estratégias são esquisitas. Sabe por quê? Porque Deus vai revelar o seu poder. E o seu poder não depende da nossa inteligência. É fruto da sua natureza.
E ele faz alguma coisa que parece esquisita e tola, para confundir a sabedoria dos sábios, diz a Bíblia, e para pegar os pequeninos dessa terra que andam por fé e fazer com que eles experimentem o poder de Deus. Quando eu fico pensando na minha vida pessoal, eu descubro que quando o gigante do meu coração é derrotado, eu posso andar numa dimensão nova. E à medida em que os desafios da minha vida vão se chegando, eu posso consultar o Supremo General e ouvir dele estratégias para cada ocasião. Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu quero dizer que para os desafios desse novo tempo, Deus tem uma resposta para cada dia e tem uma manifestação do seu poder para cada situação. E o que Ele deseja é que nós, como servos comprometidos com Ele, estejamos olhando bem firme para Ele e marchando na direção do alvo que Ele coloca para a nossa vida, segurando na mão dEle, crendo que Ele é aquele que se manifesta em graça. Eu não sei qual é a batalha que está na tua casa, eu não sei qual é a batalha que está no teu coração, eu não sei quais são as dúvidas da tua alma, mas eu sei que quando você anda com Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele vai à frente desbravando, e você faz parte de um séquito que anda com Ele sim nas batalhas, mas que celebra o poder da sua glória. E o poder da sua glória vale para a minha vida, vale para a sua vida, vale para o teu dia, para a tua empresa, vale para a tua casa, para a tua família, para aquilo que você não sabe falar, para aquilo que você não sabe fazer. Mas quando eu olho para a igreja, como pastor desta igreja, e dobro os meus joelhos, peço a Deus que mostre quais sejam as estratégias. Difícil. Quais sejam as estratégias para esse tempo que está chegando? Deus tem falado duas coisas ao meu coração. E eu queria deixar isso com você. A estratégia que Deus tem colocado para mim é o seguinte: que cada crente em Jesus desta igreja, isso quer dizer, você, entenda e seja de fato um ministro de Deus. Ministro de Deus quer dizer servo. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Que cada crente em Jesus seja um evangelista, um portador da mensagem de salvação para alguém que precisa de esperança nesse tempo. Que cada crente seja um dizimista, porque nós precisamos assumir o ônus de levar esse reino a todos os lugares da terra. A segunda coisa que Deus coloca no meu coração é que se cada pessoa é assim, então como deve ser a sua casa? Porque esse é o grande problema. Às vezes nós queremos ser assim, mas como está a nossa casa? E então, o que Deus coloca no meu coração é que cada casa seja antes de tudo um lugar de comunhão, onde a paz do Senhor Jesus reine, onde o amor do Senhor Jesus reine, onde as reconciliações aconteceram, onde a graça de Deus pode ser abrigada, porque ali é lugar de comunhão. Para isso, cada casa vai ter que ser um farol de oração, onde a luz do clamor a Deus irradia. E precisamos entender que é a nossa casa a fronteira da minha missão. A minha missão começa ali, e quando eu abro a porta da minha casa, ela continua. A hora que eu saio para trabalhar, ela continuou. E eu estou adentrando as fronteiras do campo missionário. Cada crente um ministro, um evangelista e um dizimista. Cada casa um lugar de comunhão, um farol de oração e uma fronteira da nossa missão. Você pode imaginar o que aconteceria se isso de fato viesse a acontecer, existir na sua vida? Quer ver? Se cada crente fosse um servo,
todos estariam envolvidos em alguma coisa na obra de Deus. Qual é a sua parte na obra de Deus hoje? Se você não consegue responder essa pergunta, é porque você ainda não é um servo. Porque o servo, mesmo que seja para varrer o chão, ele está pronto e disposto. Eis-me aqui. Se você fosse de fato um evangelista, pelo menos uma pessoa para Jesus por ano você ganharia. Você já pode imaginar o que ia acontecer aqui? Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Que você pregou o evangelho, discipulou, levou ao batismo e agora ele já está pregando o evangelho para outro. Você pode imaginar o que aconteceria nesse mundo se cada crente no mundo fosse assim? E se cada crente fosse um dizimista fiel? O evangelho já tinha chegado a todos os rincões da terra. E a casa? Se a sua casa fosse esse lugar de comunhão, se fosse um povo de oração, e se ali fosse a agência da missão, já pensou? A última coisa que eu quero deixar com vocês, nesses passos de Deus para enfrentar esse novo tempo, é que lá em Josué capítulo 6, verso 20, eles cumprem toda a estratégia. E naquela hora, diz a Bíblia, então, os sacerdotes tocaram as cornetas, e logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. E aí todos subiram e entraram na cidade e a tomaram. Eu queria que você entendesse a cena. Eles estão marchando a uma certa distância para as flechas não atingirem. E chega naquela hora, toca a trombeta e o povo começa a gritar e um milagre de Deus acontece. E a muralha caiu. Mas o milagre não era a solução final. Cada homem, cada pessoa daquele exército tinha que correr em direção da cidade. Tinha que invadir a cidade. E tinha que lutar. Porque tinha gente lá dentro com as suas armas em punho defendendo a vida e a família. E aquilo era vida ou morte. Mesmo acontecendo um milagre, eles tinham que entrar de cabeça. Eles tinham que entender que lutar esta batalha era defender a sua própria vida. E eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus aqui. Quando a gente entra na batalha do reino de Deus e quando a gente deixa a graça de Deus fluir na nossa vida, a gente tem que fazer isso com toda a dedicação e com toda a alma. Porque de fato disso depende a nossa vida. A nossa casa está dependendo da minha determinação em ser servo de Deus. Os meus filhos estão precisando dessa graça. A gente ouviu aqui quarta-feira o testemunho de uma família que um dia disse, tá bom, os meus filhos cresceram, nós já cumprimos a nossa missão, e eles agora vão ter que decidir o que vão fazer, sigam lá o caminho que quiserem. E aí eles começaram a ver a filha mais velha se afastando do reino de Deus, se envolvendo com drogas e com tantas coisas. De repente um dia eles acordaram e disseram, será que é só isso que a gente tem para fazer? Não! Nós vamos lutar com Deus, nós vamos brigar por isso, a nossa vida depende disso. E Deus começa a fazer as coisas se reverterem. Mexe na estrutura da família, mexe no dinheiro, mexe na casa, mexe em tudo. Mas sabe qual é a bênção? Aquela casa foi resgatada no poder de Deus. Meu querido, não tem jeito de ficar neutro. Ou você entra de cabeça ou não entra. Ou você é servo ou não é. Ou a sua casa é essa bênção ou não é nada. Vai ser uma grande hipocrisia. O que Deus quer é que você lute com uma dedicação e com uma motivação de quem defende a sua própria vida. Porque quando fazemos as coisas do reino de Deus, estamos fazendo isso, defendendo as coisas sagradas, importantes, santas, que são bênção para a nossa própria vida. Quero terminar dizendo para você o seguinte: o maior potencial de Deus nesta terra não são os anjos, nem os milagres que Ele pode fazer. O maior potencial de Deus nesta terra tem um nome. O seu nome. Fala o seu nome agora, pode falar.
Ah, falou sem convicção. Fala o seu nome. Esse é o maior potencial de Deus nessa terra. Sabe qual é o alvo? Que cada crente seja um servo, um ministro. Que cada crente seja um evangelista. Que cada crente seja um dizimista. Sabe qual é o alvo? Que a sua casa, seja um lugar de comunhão, um farol de oração, e a fronteira da missão começa lá. Sabe qual é a exigência de Deus para mim e para você? Dedicação total. Porque disso depende a minha vida, a minha casa e aquilo que Deus quer fazer em mim. Qual é a resposta que você vai dar aos desafios de Deus? Ou aos passos que Deus quer que você implante na sua vida? Você pode ouvir tudo isso, sair daqui dando risada, brincando e festejando como todo mundo. Ou você pode sair daqui com uma decisão. Senhor, estou aqui. Se eu sou esse potencial, usa a minha vida. Dá-me poder do Teu Espírito Santo para ser estas coisas. E eu vou entrar, Senhor, com toda a motivação e garra, porque disso depende a minha vida. Nesses momentos que nos separam desse novo ano, eu queria que nós estivéssemos orando ao Senhor. Orando e confirmando estas coisas diante do Senhor. Por isso eu quero convidar você, se puder, ficar de joelhos mais uma vez, você vai ficar. Se por acaso você não pode, por alguma razão, fique sentado como você está. Mas nós queremos falar com o Senhor e colocar a nossa vida, a nossa casa, o nosso ser, o nosso dia a dia, o nosso futuro nas mãos do Senhor. E lembra do que Deus está te falando. Você precisa ser um servo. Lembra disso. E a sua casa tem que ser um lugar de Deus. Lembra disso. E eu queria que, com a sua voz, com toda a força do seu pulmão, senão a gente não vai ouvir, você orasse ao Senhor. E nós queremos concordar dizendo amém aqui, ouvindo a sua oração de consagração e de dedicação. Oremos ao Senhor.
Pai querido, nós estamos na Tua presença santa, estamos debaixo da autoridade do nome do Teu Filho Jesus. E Senhor, são tantos os desafios que nos cercam nesse novo tempo, desafios tecnológicos, desafios, Senhor, de valores e princípios, desafios que passam pela nossa casa, pela nossa família, desafios, Senhor, que tem de passar pelo nosso coração e pela nossa alma. E Senhor, tantas vezes nós nos sentimos como aqueles do passado que olharam os gigantes e temeram. Mas Senhor, faz-nos como aquela geração seguinte, que foi capaz de crer no poder de Deus e de andar na sabedoria do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que estas coisas que a Tua palavra tem nos falado, que elas se cumpram de fato no nosso coração, e que cada um de nós possamos entender que o Senhor nos chamou com um propósito, e que nós somos o Teu potencial aqui na terra, Senhor. E nós queremos, Senhor, dizer a Ti como povo Teu, eis-nos aqui, Senhor, pode usar a nossa vida, ensina-nos o como, de que maneira, de que jeito, mas que seja para a Tua glória, Senhor. Ó Pai, que de fato cada crente aqui, cada pessoa que teme o Senhor, sinta-se um servo, um ministro Teu. Que cada crente aqui, Senhor, seja um evangelista incansável, que entenda, Senhor, que o Senhor colocou a palavra da reconciliação nos nossos lábios. E que nós, Senhor, possamos sustentar a Tua obra na terra, Senhor, com prazer e com alegria. E que os nossos lares, Senhor, os nossos lares sejam o lugar da comunhão do Senhor e da paz do Senhor. Que, Senhor, de fato possamos andar na trilha da oração, Senhor, e ali iluminar o mundo através da intercessão. E que, Senhor, com muita alegria possamos entender que as fronteiras da missão estão mais perto do que imaginávamos. Por isso, Senhor, usa-nos, te pedimos no nome de Jesus, e dá-nos poder e unção do Teu Espírito, para que assim aconteça. Amém, Senhor, e amém. Fique de pé, dá a mão aí para o teu irmão, e vamos falar uma coisa juntos para o Senhor. Dá aí a mão para o teu irmão que está perto de você, aí em cima, ou nos corredores, junta todo mundo, né? E vamos dizer, se você não tem sinceridade disso, não fala não, fica quietinho aí agora, tá? Mas se é sincero da tua alma, diga assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Vamos dizer juntos? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Sabe o que significa isso? É: Senhor, faz o que o Senhor quiser, eu sou servo. Se o Espírito Santo de Deus essa noite te tocar para abençoar a vida de alguém, você não tem que discutir, você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas talvez seja às 4 horas da manhã, você está cansado, porque você ficou, quem sabe, celebrando com a família, mas o servo está dizendo sempre: eis-me aqui. Está entendendo isso? É de verdade? Então repete comigo de novo: eis-me aqui, usa-me a mim. Agora eu queria olhar para a tua casa. É fácil a gente falar do coração da gente, e da casa da gente? Tua casa tem que ser uma agência do reino de Deus. Está entendendo? Não adianta estar bonitinho aqui não. Tem que ser lá na casa, porque é a fronteira da missão que o poder de Deus vai ter que se derramar. Lá na tua casa que vai derramar o poder de Deus. Agora nós vamos oferecer a nossa casa. Agora, quando a gente oferece a nossa casa, a gente está oferecendo tudo. Está oferecendo os filhos, a esposa, o marido. Está entendendo? Mas está oferecendo a sala, a cozinha. Está oferecendo tudo. Porque a gente quer que o Senhor reine naquele lugar. Senhor, usa a minha casa. Vamos dizer isso juntos? Senhor, usa a minha casa. Mas derrama do teu poder lá. Vamos dizer isso? Mas derrama do teu poder lá. Amém. Adoremos ao Senhor. Vem chegando o novo ano, de alvos, desafios, de bênçãos, de alegria.
Que seja um ano de grandes vitórias e que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Vamos celebrar e vamos adorar. Feliz Ano Novo para todos nós, na graça e no amor de Deus. Quando vindo nunca mais veremos o ano novo, hoje recebemos. Vem o belo dom que Deus nos dá. Quando vindo nunca mais veremos o ano novo, hoje recebemos. Vem o belo dom que Deus nos. De pé. O ano vindo nunca mais veremos o ano novo, hoje recebemos. Vem o belo dom que Deus nos dá. E vamos juntos construir um novo tempo, e eu conto com você. Pensamentos, novas emoções, somos todos conscientes, já é hora de mudar, de quebrarmos o silêncio, despertar e trabalhar. Nossas mãos estão unidas em torno de um afanto, consagramos nossas vidas e sermos um, enfrentarmos os perigos sem desanimar, ser companheiro, ser amigo, seguir a Cristo custe o que custar e construir um novo tempo. Jesus Cristo dá. Queremos construir a nossa história com o nosso jeito de fazer e de cantar e construir um novo tempo de esperança, fé e força pra viver. Vamos celebrar a liberdade de encararmos a verdade que se crê. Os homens, eu conto com você. E os homens, eu conto com você. Agora as mulheres, eu conto com você. Os homens, pode contar comigo. Mulher, eu conto com você. Pode contar comigo. Eu conto com você. Pode contar comigo. Eu conto com você. Eu conto com você. Feliz Ano Novo, um abraço em todo mundo aí, que Deus abençoe, um ano novo muito feliz, com muita alegria, na graça, na paz e no poder de Deus. Feliz Ano Novo.